Olá todo mundo, começando mais uma live Tatuí, 4 questões na quarentena. Hoje vamos conversar com Ricardo Lísias, o escritor que já publicou obras como Concentração e Outros Contos, como O Inquérito Policial, Família Tobias, entre outros, né? Esta live Tatuí é parte do conjunto de ações Tatuí em Casa, que pressupõe, entre outras coisas, tá aqui, ó, o Ricardo já vai aparecer aqui daqui a pouquinho, atenção para a magia. Mas antes de conversar com o Ricardo, eu queria lembrar vocês que o Tatuí em Casa prevê coisas como toda segunda e toda quinta-feira às 4h20 tem uma conversa com algum artista, algum editor ou algum amigo da Banca Tatuí ao vivo aqui no Instagram. Temos também opção para você mandar no Dia dos Namorados aí um cartãozinho para sua encomenda ir com uma mensagem, tá aqui na minha mão, olha que bonitinho, e aí a gente anota aqui dentro o que você quer dizer para a pessoa amada. Vai também com marcadores de página, tá? Uma surpresa que nos chegou aqui, uma grata surpresa, a Coticoá, da Daniela Alves Martini, mandou esses cartões aqui pra gente para ser dado de brinde para cada encomenda. Então, as próximas 20 e poucas encomendas vão receber cartões como esse aqui. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Assim, e temos também o cartaz da Zebrada, cartaz colorido, que foi impresso em serigrafia pelo Daniel Barbosa que estará aqui na Live Tatuí em breve. Então todo mundo recebe um monte de coisa, além dos livros, dos zines que pedi na Banca Tatuí. Tudo bem contigo, Ricardo Lísias? Tudo bem. E vocês aí, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Você tá dando para te ouvir, sim. Eu tô te ouvindo, pelo menos. O pessoal que está aí no chat pode falar se tá dando para ouvir legal. A Cecília está me dizendo aqui para me enquadrar melhor, para centralizar. Eu sabia que ia dar desastre, que ia dar queda no sistema. Tá bom. Bom, é isso. Catástrofe brasileira, pseudônimos, autoritarismo e literatura, a nova censura, são os 4 assuntos que a gente vai conversar hoje, né, seu Ricardo? Mas antes eu queria te perguntar, do ponto de vista pessoal, como é que você está passando essa quarentena, esse período de isolamento social? Tá bastante difícil, né? Acho que como todo mundo, né? Tá bastante complicado. A gente está tentando fazer da melhor forma possível, né? E aqui a gente ficou realmente bastante isolado, né? Praticamente aqui ninguém sai realmente. Então, como vocês podem ver, o meu cabelo eu já não corto faz 3 meses, né? Enfim, O meu também. a situação está bem complicada. A gente está bem isolado mesmo, mas esperando as coisas se acalmarem um pouco, que parece que vai demorar muito, né? Pelo jeito, sim. Pelo jeito, sim. Bom, tem a ver com o primeiro tópico, né? Catástrofe brasileira. Você que está acompanhando essa catástrofe, né? Inclusive fazendo trabalho, projetos literários, enfim. Fala pra gente um pouquinho desse primeiro tópico enquanto eu mostro alguns dos seus livros aqui para a câmera. Enfim. Obrigado. Obrigado. Eu tentei, eu escrevi durante o correr do ano passado, até hoje, não é? Eu tento escrever todos os dias, no final do dia, já no início da madrugada, uma espécie de análise da situação contemporânea, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho que foi aos poucos me assustando, né? Foi aos poucos me deixando um pouco perplexo, e esse trabalho já gerou uma quantidade de análises grande, não é? Que eu publiquei sob a forma de e-book. Eu pensava em manter só apenas sobre e-book, e a forma e-book eu
utilizei porque eu achei que, sim, esse é um orgulho nosso, né? Esse é um orgulho. E É. eu deixei sobre a forma de e-book, porque eu percebi que a atual situação política, ela muda muito rapidamente e propositalmente, né? As mudanças, elas são realizadas justamente para que as análises mesmo, a questão não seja facilmente acompanhada, né? Isso é uma coisa programática. Então, eu adotei uma forma que eu pudesse mudar também várias vezes, que era o e-book, né? O texto impresso. Eu não posso, mesmo que eu possa fazer segunda edição, terceira edição, ele não teria a agilidade que eu precisava, né? Uhum. Então, eu adotei o formato do e-book inicialmente, mas agora o primeiro ano de análises, não é o primeiro ano da catástrofe brasileira, que parece que vai bem longo, né? Vai ser publicado sob a forma de livro, né? Nas próximas semanas. Assim. E, E aí e- eu vou retirar os e-books do ar, porque aí o livro impresso vai significar o que eu julgo já de uma análise que já esteja estabelecida, né? Não claro. tem mais como me enganar, né? Pelo menos é o que eu penso numa parte da análise, né? Assim, as coisas já estão estáveis, né? Na análise que eu vou publicar impressa. Uhum. Mas É mais ou menos isso. você não tem o temor de que, como você até apontou na sua fala aí, que tem uma dinâmica, né, muito rápida, que até ela pode ser proposital, mas a análise do primeiro ano do governo já não ficou um pouco defasada? Ou Em esse alguma, primeiro ano traz aprendizados que nos ajudam a entender a atual situação? Enfim, queria que você falasse um uma pouco parte desse pode. projeto de livro, tendo em consideração essa questão que as informações são muito dinâmicas, né, na É política isso, brasileira. eu retirei a parte das informações, não é a parte dos acontecimentos diários, eles não serão publicados e eu vou deletar também da internet, não é o que significa que as coisas vão para mim se encerrar. Que na verdade o que vai ser publicado nesse momento são análises um pouco mais longas. Por exemplo, eu fiz uma análise da atuação do ex-ministro Sérgio Moro, né? E eu fiz. Essa é uma análise que não perde, na minha opinião, não perdeu a atualidade, pelo contrário, acabou, eu acho, se confirmando. Eu também fiz uma análise da estética da nova extrema-direita, né? Uhum, Por volta de mais ou menos 100 imagens. As imagens vão ser publicadas também junto com a minha análise. Isso é uma coisa que não muda, né? É uma coisa que não muda. E eu acho que também, na verdade, a minha análise, tristemente, não é? Tem um capítulo, que é o capítulo final, um dos últimos capítulos, tristemente ela acabou se confirmando, né? Por exemplo, quando eu analisava no ano passado, ou até durante a campanha eleitoral, quando eu dizia que um determinado candidato, que é o candidato que saiu vitorioso, quando eu dizia que esse candidato era um candidato fascista, não é? Com, inclusive, laivos nazistas. Isso era uma coisa, falar isso durante a campanha eleitoral, as pessoas relativizavam muito, diziam muito, e hoje em dia não resta mais a menor dúvida, até porque o próprio atual presidente da República já confirmou a filiação dele, ele mesmo, né? Assim, não tem, ou seja, não resta, ele próprio já se confirmou, então, e mesmo também os seus seguidores. Então, isso não tenho mais dúvida uhum, quanto a isso. O livro tem uma análise também do próprio comportamento da classe intelectual, sobretudo, não é? Do comportamento, eu analisei por bastante tempo várias declarações de intelectuais. Declarações foram dadas em 2016, 2017, durante a campanha de 2018, não é? E eu percebi, por exemplo, que a classe intelectual sempre declarava que não tinha nenhuma chance de acontecer o que ia acontecendo, entende? Quer dizer, eu tenho várias declarações de inúmeros, todas publicadas na imprensa, não é?
de Uhum. inúmeros intelectuais que o atual presidente da República jamais seria presidente da República. Isso jamais aconteceria. Uhum. Essa também é uma análise que já ultrapassa. Eu Sim. percebi uma coisa bastante interessante, que um grupo grande de analistas políticos, cientistas políticos, enfim, intelectuais, chamava de situação inimaginável, né? E é interessante de ver como exatamente o que era inimaginável para eles aconteceu. Uhum. Vários dos inimagináveis diferentes foram aos poucos acontecendo, né? A É, eleição, o problema, a desagregação das instituições, enfim, uma série de coisas que as pessoas iam sempre dizendo jamais isso acontecerá, elas foram justamente acontecendo. Parece uma confirmação do inimaginável. Isso é né? uma definição de catástrofe, né? A catástrofe, ela é justamente, se você pensar numa catástrofe natural, a definição de catástrofe natural é justamente uma coisa que a gente não espera e sequer imagina, né? E sequer imagina. E muitas das vezes não está protegido, ou a proteção não é uma proteção tão efetiva, porque senão não seria catástrofe, né? Senão não seria catástrofe. Claro. É por isso que eu chamei a situação, por isso que eu chamei de catástrofe. Né? E, É, e foi por isso. interessante o termo inimaginável, né? Porque ele parece mais distante da realidade do que até o. Porque imaginar é uma hipótese, né? O inimaginável Exato. é como se fosse nem sob hipótese, né? E de Isso repente mesmo, é passou exatamente isso. do É, inimaginável para o imaginável, né? Para o imaginável, para a para o realidade, real. para o real. Exatamente isso. É isso É mesmo. O título do livro é exatamente esse. O título do livro é O Inimaginável Foi Eleito. o Esse é o inimaginável. título. É. Você tem um exemplo fresco aí na memória, e se quiser dar, um exemplo de alguém da classe intelectual que estava julgando o inimaginável, o que se confirmou? Você tem um exemplo de declaração aí que pode nos dar, Ricardo? Posso te dar dois exemplos simples, um da classe intelectual e um da classe política. Por favor, então. Se eu não me engano, no início da eleição, da campanha eleitoral, se eu não me engano, eu posso me enganar um pouco nas datas, mas no início de 2018, o Lula, portanto, da classe política, disse que o atual presidente não tinha nenhuma chance de ser eleito. Como eu não tenho o original aqui na minha mão, eu não posso dizer exatamente onde foi, mas acho que foi talvez tenha sido na revista Piauí. O professor Singer, não é, da USP, o André Singer, autor de um livro sobre o lulismo, também disse na revista Piauí, isso eu tenho certeza, não é também, de que o atual presidente não tinha nenhuma chance. Não é? Uhum, Continuando, por exemplo, com as declarações da classe. No livro está tudo citado, com nota de rodapé, com as fontes, tudo isso. Né? claro. O Vladimir Safato declarou pelo menos 3 vezes que o atual presidente também não seria eleito, não é? E disse uma coisa ainda mais curiosa, que era uma teoria que eu jamais consegui compreender, que a função da campanha do atual presidente era, na verdade, eleger um candidato de direita moderada. Na verdade, o que ele dizia é que o atual presidente era candidato para eleger o Geraldo Alckmin. É uma hipótese sem pé nem cabeça, uma coisa que não tem nenhum sentido, nenhuma lógica, mas isso foi defendido nos grandes jornais mais de uma vez, né? Mais de Uhum. uma vez. Com toda tranquilidade também, né? E o meu livro tenta discutir justamente essas coisas, né? E, Enfim. e tu acha, Ricardo, que esse pensamento, essa postura, essa atitude, você citou aí três pessoas, Lula, Safatli e André Singer. Claro, Safatli tendo uma leitura aí talvez mais distante, mas é uma postura mais ou menos comum, né? É, De é. um pouco de arrogância, talvez, subestimar. Tem arrogância. Mas você sabe que eu acho que tem realmente negação da realidade. Entende? Tem arrogância, você tem toda a razão. Eu acho que o principal é a negação da realidade. Né?
Você sabe que 15 dias antes do segundo turno, 15 dias antes do segundo turno, é exatamente isso, eu participei de um evento só com alunos de mestrado e doutorado numa Universidade do Sul. Eu não vou citar para não expor ninguém, o evento foi excelente, eram alunos de altíssimo nível, foi muito bom, realmente, os alunos muito fortes, né? Foi de onde saiu a declaração do livro. Depois do evento, eu fui tomar café com acho que 2 ou 3 ali, tudo gente que faz doutorado, um professor universitário, todos eles foram unânimes em dizer que não ia acontecer, entende? E que o atual presidente nunca ia ser eleito. As pessoas falam, por quê? Porque não dava para imaginar. Foi daí que eu percebi, essa fala não era, não dá para imaginar esse cara na presidência da República. Ele não vai ser eleito. Né? As pessoas falavam. E 15 dias, não é? A gente já sabia, quer dizer, a gente não sabia, eu, por exemplo, não sabia. Ou pelo menos eu também torcia que isso não acontecia. Mas 15 dias já era visível. Sabe quem me disse que não ia adiantar nada? Posso contar, por exemplo, um incidente que eu vivi. Eu fui uma das pessoas, como centenas que eu conheço, né, que participou do famoso vira-voto. Né? Eu participei. O que era o vira-voto? Vira-voto é aquele negócio que você levava bolo, não era isso? Levava bolo, levava café, ficava na rua dizendo, vem conversar comigo. E eu fiz isso, né? Eu fiz isso, só que eu escolhi um lugar. Eu acho que eu não fiz muito certo. Mas eu fui querer fazer isso na Praça de Moema, onde é atualmente na Nossa Senhora de Moema, ali onde atualmente é na frente do metrô, Moema. E eu comprei essas coisas na Offner, né? Então eu gastei. Era bom, né? Era bom que eu levei. De qualidade, hein? Exato. E eu botei ali na praça, fiz o cartazinho, como todo mundo estava fazendo, e fiquei lá. Aí tudo que me deu certo no começo é que vinham os mendigos, né? Eu, evidentemente, que eu dava bolo, dava café. Passou um tempo que eu fiquei lá, veio 2 policiais, porque nessa praça tem um plantão da polícia, tem porque eles vieram 2 PMs, muito numa boa, tranquilamente, sentaram ali, pegaram o negócio da Offner e perguntaram o que eu estava fazendo, né? Que era aquilo. E eu expliquei, né? Eu expliquei, eles riram e falaram, isso daí não vai dar certo, né? Eles falaram, isso daí não vai dar certo, ele já está eleito, você não está entendendo. Os policiais, os 2 PMs, falaram, você não está entendendo, não tem mais jeito. Era uma policial feminina que falou isso, ela falou assim, agora já acabou, faltava 15 dias, né? Era naquele 10 dias, talvez, e ela falou, agora já acabou, você tem que aceitar, isso não vai funcionar, não adianta você ficar aqui dando bolo, comprar bolo da off, né? Não sei o que, dando bolo, porque já foi. Quer dizer, as pessoas já sabiam, menos a bolha, né? Menos a bolha que ficou perdido numa espécie, e continua um pouco ainda, mas é de outro jeito, mas continua perdida numa espécie eu não sei, alucinação negacionista mesmo, eu acho, da situação, né? E essa postura negacionista, então, tu acredita que foi um fator decisivo para o resultado da eleição? Se não tivesse essa bolha negacionista, tu acha que seria possível tomar alguma medida, alguma atitude para combater essa eleição ou realmente já eram favas contadas, nem que todo mundo já soubesse o tamanho do problema, seria evitável isso? Dá para imaginar? É uma pergunta difícil, né? São muitos os fatores que levaram a atual figura à presidência da República, né? Não é um fator só, né? Eu acho que havia algumas coisas que poderiam ter sido eleitoralmente, havia algumas coisas que poderiam ter sido feitas que não foram feitas, né? Na verdade, eu acho que existe uma série de situações. Eu escrevi uma crônica para a revista Época, que eu tenho a impressão que eu fiquei muito em dúvida se eu estava certo naquele momento, mas vendo os exemplos de hoje, eu acho que eu estava certo. Eu escrevi uma crônica dizendo que, na verdade, as pessoas não querem derrubar o atual presidente. Quer dizer, eu falei isso há 2 meses, né? Por quê? Porque, na verdade, o atual presidente ele torna todos nós muito melhores, né? Porque se você pensar no seguinte, uma pessoa de tal nível de abjeta, mas abjeta a tal ponto, torna todos os nossos pequenos defeitos, os nossos
as nossas falhas muito pequenas, você entende? Quer dizer, uma pessoa desse nível torna o Rodrigo Maia um estadista. Uma pessoa com o nível do presidente da República faz com que o Davi Alcolumbre, que era um negócio que não adianta ninguém aí que está assistindo fingir, porque ninguém tinha ouvido falar, você nem sabia nunca a história. E quem dizer que sabia quem era o Davi Alcolumbre está inventando porque não sabia, torna Davi Alcolumbre um líder, uma pessoa sensata. Essa é a situação. Então, ou seja, é tão baixo o nível é tão absolutamente rasteiro, não é que a maior e mesmo nós com as nossas falhas, com os nossos machismos diários, com os nossos, essas pessoas são tão abjetas, elas são tão abjetas que nós viramos, nós estamos imediatamente, nossas falhas elas acabam perdoadas, né? Isso me parece, então me parece que eu não sei se as pessoas realmente querem que esse cidadão saia do lugar que ele não podia ter sido nem levado lá, e muito menos está lá agora. Realmente não sei, eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é um fato que eu acho que precisa parar de ser negado, isso precisa ser visto com clareza, é que esse cidadão, fazendo o que faz, falando o que faz, levando o governo que faz no meio de uma pandemia nesse estado, ele tem 30% de apoio. Né? 30% de apoio não é nenhuma brincadeira. Entende? 30% de apoio nessa situação não é brincadeira. Ou seja, tem alguma coisa muito grave acontecendo com a cabeça de 1/3 da população. 1/3 é muita gente. Você entende o que eu estou dizendo? É gente demais. Se você pensar em 1/3, sei lá, se no meu prédio morar 100 pessoas, são 30. Entende? É muita gente. Depois de tudo que esse sujeito fez, do que ele fala, entende? Da situação que nós estamos vivendo, 1/3, isso é uma coisa que as pessoas não discutem exatamente isso, né? Essas pessoas, depois que foi esse negócio do copo de leite, por exemplo, uma coisa extremamente abjeta, né? Assim, as pessoas estão fazendo situações, e não é nem fascismo, o copo de leite não é uma situação fascista, o copo de leite é uma situação nazista, direta, não é a supremacia branca alemã. Eles sabem disso, eles foram avisados, eles foram fazer mais, né? Foram fazer mais ainda, quer dizer, ou seja, e 1/3 das pessoas apoia isso, né? Ou seja, isso que me deixa muito, isso precisa ser observado, né? 30% da população. E se parar para pensar, a pesquisa de aprovação, que é de onde sai esse 30%, ela contabiliza como aprovação quem responde a pergunta o que você acha desse governo com bom ou ótimo, né? Então, 1/3 das pessoas não é nem que apoiam, consideram que o governo Bolsonaro faz um governo bom ou ótimo, né? Isso é aprovação numa pesquisa do estilo Datafolha, né? Bom ou ótimo? Quem são essas pessoas que enxergam, né, no governo Bolsonaro uma administração boa, né? Não vou nem falar do ótimo, então o ótimo é o inimaginável, né? Mas o que leva essas pessoas a achar bom? Você entende como a situação é difícil, João, analisar isso? Eu vou dizer um exemplo. Por que isso é tão difícil? Eu, por exemplo, não conheço ninguém. Eu não tenho contato com nenhum desses 30%. Eu não sei onde achar esses 30%. Entende? Talvez seja no elevador do meu prédio, mas no elevador do meu prédio eles não se apresentam. Porque todo dia que tem panelaço, aqui todo mundo vai bater a panela. Então eu imagino que não seja aqui. Na minha família não tem nenhum. Agora, essas pessoas estão todas aí. Né? E tem dados que eu acho piores ainda. 52% dos empresários. Entende? Mais da metade dos empresários brasileiros apoiam o governo que está destruindo a economia. Ou seja, está fazendo mal para os negócios deles. Absolutamente é uma coisa que não dá para... Eu não consigo entender, sabe, de forma lógica. Por isso que eu acho que não é lógico. Eu não acho que seja lógico. Eu acho que porque logicamente a gente não entende, né? Esses especialistas em pandemia, em vírus, eles já avisaram que as pessoas vão morrer pessoas. Todos nós vamos conhecendo. Se eu fizer a conta das pessoas que eu conheço que já morreu um parente, eu já chego nos 300.
Entende? Das pessoas que eu vejo todo dia, eu vejo na rede social, aparece 10, 15 pessoas falando que o pai morreu, que a tia morreu, que o avô morreu, ontem morreu uma grande atriz. Quer dizer, é todos os dias. Então, não é uma explicação racional. Não é possível que esses empresários estejam fazendo uma conta, não é? Porque todos sabem que fazendo a conta só vai dar prejuízo. O governo só dá prejuízo. Não é? Isso é, inclusive, uma coisa declarada. Por isso que eu acho que respondendo ao que uma pessoa perguntou aqui, mas a pergunta já subiu, eu acho que é ideológico, entende? É ideológico. Eu acho que é preciso ficar claro para toda a população que o Brasil tem 30% de pessoas, nesse momento, são 30% de pessoas fascistas. Realmente, eu acho que é isso, eu acho que é uma ideologia. Porque eu não consigo achar outra explicação. Não é possível que essas pessoas achem que o governo seja realmente bom. Elas acham o quê? Elas querem ouvir que é preciso, que tem que matar homossexual, que tem que matar. Que, segundo a pesquisa que eu fiz, que vai estar no meu livro agora, a campanha política de 2018 do candidato vitorioso, ela basicamente cerrou frente, a campanha política foi passada nas redes sociais, porque não tinha campanha na TV, estou falando das redes sociais. Foi a campanha que eu pesquisei, né? Ela cerrou frente ela é absolutamente contra um grupo só, que é o grupo das pessoas que querem direitos iguais para elas, né? Então eles são contra todo mundo que quer mais direitos, né? Que homossexuais, transexuais, negros, mulheres, entende? Pessoas que não têm direito trabalhista. Tem várias imagens atacando quem não tem direito trabalhista. E eles atacavam essas pessoas. Ou seja, na verdade, é todo um conjunto político que não quer a extensão dos direitos para todos, né? Ou para a maioria absoluta. É esse grupo. Na verdade, o meu livro também vai apresentar isso, o que as pessoas, por exemplo, essa CPI que estão fazendo agora, estão fazendo uma CPI lá, né, que é contra a difamação de pessoas, né, que é difamar o Joyce Hasselman, compararam com Peppa Pig, compararam o Fernando Haddad, compararam a Manuela Dávila. Na verdade, esse tipo de campanha, ele ocorreu, mas ele não é a campanha final, né? A campanha, o objetivo final, na verdade, é a eliminação. Isso é falado em imagens, inclusive, que eu colecionei e mostro, né? Ele é falado em imagens, é a eliminação do grupo de pessoas que quer mais direitos, né? É isso. E eu tenho a impressão que a gente vai ter que, em um momento, aceitar que a gente vive com 30% da... Eu não estou dizendo que todo mundo que votou nesse candidato queria isso, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é hoje, é quem apoia hoje, depois de tudo que aconteceu, porque há já um grupo grande de pessoas que realmente viu o erro, reconheceu e se mudou, né? Mas hoje, quem apoia hoje, eu tenho a impressão que é porque concorda com essa ideologia, porque eu não vejo nenhum outro motivo. Eu não consigo achar mais nada além disso, não é? Sim, eu concordo, eu até, boa parte da minha família votou no Bolsonaro, mas hoje já se arrependeu. Se mandou. Se arrependeu. Então, mas agora, eu queria fazer o papel, e talvez a expressão nunca tenha sido tão bem empregada, o papel do advogado do diabo, porque eu quero te provocar pelo seguinte, e é uma provocação, e eu estou me incluindo nessa, tá? O fato da gente não dialogar ou não conhecer ninguém desses 30% também é um problema, né? Um sinal, pelo menos deveria servir de alerta, porque assim, vamos só para... João, é um problemaço, não é um problema, é um problemaço. Problemaço, né? Não, porque o que acontece? E esses 30% foram explicitados com uma metodologia científica por institutos de pesquisa que tem método, né? A gente não vai negar a ciência aqui, né? Quer dizer, é um instituto que tem cara, nome, e a pesquisa ela está acima de uma suspeita normal e corriqueira. Portanto, esse 30% é um pouco, para avançar o debate, a gente tem que concordar que ele realmente existe. Agora, o fato da gente não ter nenhum contato, nenhum toque com nenhum diálogo, porque, quer dizer, a gente fica suspeitando, né, que, então, realmente esse pessoal é isso, é aquilo,
mas a gente nunca teve essa oportunidade de pegar e dizer, senta aqui, eu quero te ouvir, eu quero te entender, né? Eu quero te entender. E eu realmente fico incomodado. Eu estou falando isso porque eu me sinto incomodado por não ter contato com ninguém desses 30%, que é muita gente, né? Mas é gente demais, entende? É muita Eu acho gente. que você tem razão, exato. Só para responder o que uma pessoa escreveu aqui, olha, Arilo Silva, não É. é? Que eu acho que eu já conheço, ele diz, assim, eu conheço várias pessoas que votaram no atual presidente, esse eu conheço. Disse que eu não Também. conheço ninguém que apoie esse presidente hoje, atualmente. Estou dizendo, no dia 4 de junho de 2020, eu não faço a menor ideia de onde estejam essas pessoas. Por exemplo, os meus vizinhos votaram nele. Hoje em dia eles fazem panelaço todos os dias, entende? Se arrependem, reclamam. Onde estão as pessoas? Hoje eu realmente não conheço. E você É. tem razão, é um grande problema. Que, aliás, é uma questão que foi feita, que já é feita há muito tempo. Agora, João, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado ou prestar atenção a alguma coisa, porque não é necessariamente nós, entende? Não é necessariamente nós, isso é um fato, que bloqueamos o debate. Não é? Embora a gente tenha realmente, porque essas pessoas elas têm uma ideologia muito definida, né? Muito que eu chamo, por exemplo, de nazismo. Muita gente chama de outros nomes, mas a ideologia me parece ser basicamente essa, o fascismo. Eu fui ler os livros fui ler os textos do ideólogo deles lá, né? Como chama lá, eu fui ler e aí eu percebi uma coisa, é uma coisa curiosa, são textos em que eles não são textos que dá para debater, entende? Não dá para debater com esses textos. Por quê? Porque ele vai analisar o Derrida, por exemplo, que foi um que eu li, e ele começa dizendo que o Derrida é pedófilo. Então, só que não tem sim, é uma coisa que você não tem debate, você entende? Porque ele não analisa ele não analisa questões filosóficas, ele ofende filósofos, entende a situação? Então Sim. você tem ali ou seja, há um bloqueio intelectual dialógico. Você entende? Nesse momento é um bloqueio dialógico, Sim. você não tem como armar esse debate, porque é uma questão formal. Entende? Porque a discórdia, ela vai pressupor, a discórdia, pelo menos pela teoria do Habermas, né, a gente vai ter que fazer um acordo comunicativo. A gente pode discordar quantas vezes a gente quiser, mas a gente vai ter que trabalhar sobre parâmetros básicos, não é? Essas Hum. pessoas não seguem parâmetros básicos, entende? Tanto é que por isso que por isso que elas se baseiam nesse negócio de fake news, não é? Que na verdade que nem é uma expressão que eu gosto muito, mas é uma expressão válida, né? Porque quando você lança fake news, você já está aprisionando o seu oponente ou o seu par dialógico na sua pauta, entende? Porque você é obrigado sempre a, em vez de discutir a questão, por exemplo, a obra do Derrida, você tem que dizer que o Derrida não era pedófilo, que não Sim. existe essa situação. E aí depois a pessoa, e é uma coisa tão surreal, porque vira o primeiro Derrida é pedófilo, depois a escola de Frankfurt, que aliás não tem nada a ver com Derrida, vira também gente pedófila. Aí o Fernando Haddad escreveu um prefácio sobre o livro da escola de Frankfurt, portanto também ele é pedófilo. Portanto é todo mundo pedófilo. Esse é o raciocínio que essas pessoas fazem. E é impossível você discutir com isso, né? É impossível. Eu analisei durante já quando já tinha sido a campanha, o atual presidente já tinha tomado posse, teve uma série de discussões lá sobre esse Olavo de Carvalho, e teve um rapaz, que inclusive fez doutorado e tal, que publicou um texto na Folha de São Paulo, mostrando, Pedro Sete Câmeras, né? Ele publicou um texto mostrando por que ele se tornou olavista, né? E o texto, e aí eu acho que a pessoa se explicou muito bem, eu acho que é muito claro por que as pessoas aderem a isso. Veja só, José Celso Martinez Correia foi fazer uma peça muitos anos atrás, eu me lembro dessa peça, eu não assisti, mas eu lembro era as Bacantes, não é? Em que o José Celso fez ali a montagem dele, e teve uma montagem no Rio de Janeiro, que foi muito famosa, o rapaz foi assistir, teve uma montagem no Rio de Janeiro, foi justamente a montagem que o Caetano Veloso estava assistindo, o Zé Celso fez, mas o Caetano Veloso foi levado no pau, tiraram a roupa do Caetano Veloso, o Caetano Veloso ficou nu,
jogaram toda a roupa do Caetano Veloso no colo de uma pessoa da plateia, que é justamente esse rapaz, que Olha. ficou... E ele assistiu a peça e disse que ele ficou inteiramente traumatizado, porque tudo na peça era sexo. Era sexo, era Caetano Veloso pelado, todo mundo pelado. Ele ficou muito horrorizado com todo mundo pelado. E ele saiu daquilo e foi comprar os jornais, não é? E foi ver as leituras e descobriu que os críticos só elogiavam a peça, só elogiavam os excessos. Tudo que era crítico elogiava os excessos, e ele não entendia por que aquilo era um grande... Por que estavam elogiavam aquilo que era um grande horror. Então, porque, na verdade, ele tinha achado péssimo. Então, aí você percebe que une duas coisas, não é? Duas coisas. Primeiro, problema sexual, não é? Isso é claríssimo, porque você vira uma pessoa de direita, quer dizer, vira quase risível, ridículo, mas você vira uma pessoa de extrema direita quando você vê o Caetano Veloso pelado, né? Quer dizer, mas é isso que o rapaz declarou, e foi declarado isso na Folha de São Paulo. Tem um estudo do William Reich, vários estudos sobre isso, mas o William Reich é muito claro a falar dos problemas sexuais dos fascistas, né? Uma coisa muito visível. Você une isso ao fato de que você se considera uma pessoa injustiçada, porque nunca elogiam suas coisas, só elogiam essas coisas desses pervertidos, segundo a sua cabeça, de repente você busca alguém que diz que tudo é uma bosta, que é o que faz o Olavo de Carvalho, que ele fala o tempo inteiro, tudo é uma bosta, todo mundo é pedófilo, todo mundo é sem vergonha, safado, não é? E nós temos que ser, e aí se apresenta como meio conservador, é tudo muito bizarro, porque é uma pessoa que se apresenta como conservador, só que fala palavrão o tempo todo. Quer Pois é, dizer, não pode ser conservador. Exato, isso, então é muito isso sempre esquisito. me chamou a atenção, assim, que a argumentação é muito baseada em palavras de baixo calão e tal. É porque não dá para discutir. Mas ao mesmo tempo que é para defender uma espécie de costume moral, né? Uma coisa altiva, mas Isso. com base em puras palavras que seriam, né? Uma Deselegantes baixaria para chamar. deselegantes para ser elegante, né? Para ser Deselegantes para elegante. ser elegante, porque é total baixaria, né? Mas eu acho que ali a impressão que me dá do discurso é que tem a função de formar ódio, né? E eu acho que uma coisa que a gente não viu, e eu também falo isso no meu livro, inclusive de mim, eu sou o primeiro a falar que eu, por exemplo, não vi, que a gente não viu em grande parte que estava se formando uma espécie de substrato, submundo de ódio na sociedade que a gente não tinha acesso, ou pelo menos que a gente não dava importância. Por exemplo, eu que não sou nem político nem nada, sempre fui uma pessoa bastante agredida. Mas sempre são agressões muito... Eu achava que era tudo porque as pessoas, sei lá, viam meus livros, eu provocava, elas reagiam. Sabe que uma vez eu fui agredido? Em 2018, no início de 2018, eu escrevi um texto num jornal e uma pessoa mandou uma resposta para o jornal dizendo que estava chegando a hora de acabar, não é? Pessoas como eu, não que significavam a ideologia de maio de 68. Isso tinha que acabar. Eu não entendia, eu não percebia naquele momento o que isso realmente queria dizer. Mas havia mesmo um substrato de ódio sendo criado, não é? Agora, essas pessoas ficaram 15, 20 anos fazendo isso, todos os dias, né? Publicando vídeos, escrevendo textos, criando comunidades, fazendo imagem maldosa. Aquilo ia acontecendo, a gente ia vendo uma, outra, uma terceira e uma quarta e deixando passar. Porque, afinal de contas, o cara é um palhaço, né? Uma besta. O Olavo de Carvalho é uma pessoa... ele é uma pessoa sem nenhuma importância intelectual. Ele é mais que zerado, né? Só que a gente, quer dizer, ele acabou ocupando um espaço muito grande. Você imagine o seguinte, você imagina que você é um médico, ou sei lá, você tem algum tipo de profissão fora da área de ciências humanas, mas você tem interesse em filosofia, né? Não estou dizendo hoje, mas estou dizendo no ano de 1998, ou no ano de 2000, no ano 2000, há exatos 20 anos atrás, que é onde eu recuperei um incidente, eu pus também no meu livro, eu recuperei um incidente que eu tinha
com um antigo conhecido meu. Você é uma pessoa de uma área fora das ciências humanas, mas você tem interesse em filosofia. Você Uhum. quer aprender, estudar filosofia, discutir com alguém filosofia. Como você faria 20 anos atrás? Nisso. Hoje em dia já é diferente, mas 20 anos atrás não tinha ninguém. Você tinha que prestar um vestibular, estudar na USP, fazer um curso na USP. Você não tinha não havia aí, não é? Então, esse senhor acabou ocupando esse espaço. As pessoas, sei lá, um médico, um militar ou alguém que queria um pouco. O meu caso era de um rapaz que fazia doutorado em física e que tinha interesse em filosofia. Eles foram atrás dele, entende? Então ele foi criando uma comunidade, né? Num espaço que não foi um espaço, não foi um espaço, era um espaço vago, que havia um vácuo que foi sendo ocupado, né? É, 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 por muitos anos. E aí o estrago já foi feito, né? Foi realizado. Uhum. Se você soma vários desses fatores, acho que as coisas ficam um pouco menos obscuras, né? Uhum. Eu acho. Você vê então que, na verdade, houve uma espécie de tino que se usaria como tino comercial, oportunidade de negócio, mas vinculado mais a um capital simbólico, retórico, que o Olavo ocupou dessa maneira, né, aos trancos e barrancos. Seria mais ou menos isso. É como vendendo ódio como se fosse outra coisa. Vendendo ódio como se fosse livro de filosofia, né? Vendendo ódio como se fosse curso de filosofia. E trabalhando justamente todo esse ambiente. Não é? Depois desse tempo, hoje em dia, como é que você vai discutir com esses 30% de pessoas que quer que você não exista? Porque esse é o grande problema. Né? Uma coisa é você discutir com quem fez besteira no dia 28 de outubro do ano passado, não é? Uma coisa é você discutir com essas pessoas e viu que fez besteira e voltou atrás. Essas pessoas não querem o nosso fim, não é? Enfim, as pessoas estão debatendo. Elas dão exemplos do voto dela, argumentos e tal, mas o 30% de hoje eles querem o nosso fim. Entende? Quer dizer, Uhum. porque isso é assumido, não é? Não adianta mais negar isso. Isso é falado em público, realmente. Isso é dito com clareza mesmo, né? Há alguns desses deputados da base aliada do governo que invadem hospitais de campanha, não é, onde as pessoas estão internadas. Isso é filmado, não é filmado e é declarado. Você imagine o nível de pessoas que invadem hospitais de UTI, hospitais que as pessoas estão internadas com respiradores, eles entram gritando. Eu vi 3 vídeos diferentes sobre isso. Fica uma situação muito difícil de debater, entende? Quer dizer, Sim. então, como isso vai ser, quer dizer, como isso vai se É. aparecer, não é? Complicado. Agora, nos leva, voltando para a situação atual, a uma espécie de dilema, né? Porque as ferramentas que existem de deposição, elas são lentas, né? Um processo de impeachment, ele é Não, demorado, né? A gente já viveu isso há pouco mas eu tempo. acho isso. Não, tudo é um grande horror, mas eu acho que nem isso é possível pensar, porque as pessoas não conseguem nem fazer manifesto, entende? As pessoas já ficam brigando por qualquer negócio. É exatamente como você falou, não é? Como você disse no início. A gente não. E como eu também estava complementando, eu não acredito que essas pessoas queiram realmente derrubar o presidente, elas ficam arrumando briga por tudo, entende? Uma É, coisa surreal. É uma situação completamente. Enquanto essas pessoas ficam arrumando briga, o presidente surfa em tudo, não é? Ele vai fazendo, ele vai passando as coisas mais ou menos como ele quer, não é? Ele vai criando uma confusão por dia, que é o que ele quer fazer, né? Ele vai destruindo a cada dia mais as instituições, que é o que ele quer. É, o ministério mais importante para ele
o ministério fundamental para ele é o ministério da Damares Haddad, da Damares, né, Damares Alves. Esse é o ministério mais importante para ele, porque é um ministério realmente ideológico. Se você observar, várias dessas pessoas que arrumaram briga na rua, que bateram em não sei quem, aquele que agrediu a enfermeira, não sei o quê, eram funcionários desse ministério. Né? E esse ministério ele consegue absolutamente todos as coisas que quer. Né? Por exemplo, o presidente ele deu várias declarações, tanto na campanha quanto atualmente, contra a população indígena. Naquela famosa reunião do dia 22, teve pelo menos, se eu não me engano, 3 pessoas que falaram a favor do extermínio dos indígenas. Né? Os indígenas estão, de fato, nesse exato momento, sendo exterminados. Né? Eu li pelo vírus, não é? Pelo atual coronavírus, mas que poderia estar sendo combatido, né? E não está sendo, né? Propositalmente por causa da atuação do presidente da República, né? Por isso que não está sendo combatido. Ou seja, ele está conseguindo passar as pautas, enquanto as pessoas estão arrumando. Eu, por exemplo, nem entrei em discussão nenhuma, nem quis saber de nada, negócio de vou assinar esse, não vou assinar aquele, vou 70%, somos juntos, vamos separar, eu nem briga, porque eu nem acredito que esse negócio vai dar certo, porque as pessoas estão realmente arrumando confusão mesmo, né? Ou seja, é como se o seu vizinho estivesse se armando para te matar, comprando bastante pólvora, arrumando as mãos e você brigando dentro da sua casa porque você não gostou um pouco do tapete que você botou na porta. Entende? Sim. Porque então você fica briga com o seu irmão porque o seu irmão está ouvindo música alta e você não gosta de rock, você vai brigar quando seu vizinho está armazenando pólvora e não parece que está dando errado, entende? Como eu disse, pode ser que esse governo não chegue até o final, pode ser que não, mas isso vai ser por algum tipo de conjugação de fatores mais ou menos parecida com o que fez ele chegar. Agora, eu não acredito nisso. Eu acredito que vai chegar até o final. Eu posso estar errado, né? Tanto é que no livro, nos e-books, eu não escrevo isso. Estou falando aqui, enfim, tal. Eu acredito que ele vai chegar até o final. Mas, a menos que haja alguma situação muito catastrófica, não catastrófica, mas muito que una as coisas a um ponto de que ela seja incontornável. Eu quero dizer também é que, na minha opinião, falar que o governo vai chegar até o final significa o vice também. O vice é tão ou mais catastrófico que o próprio presidente. Né? Então, esse negócio de impeachment precisa ser muito bem pensado, né? Porque o vice também não é flor que se cheira. Não é o Itamar Franco. Escuta, e falando nisso, até me faz pensar uma coisa que eu estava até discutindo com a Cecília um tempo atrás, que de vez em quando dá a impressão que o presidente quer ser deposto, né? Ele quer. É uma provocação tão constante, né, dos outros poderes e tudo mais, declarações e atos tão estapafúrdios que parece que ele está pedindo, né? Parece aquele sujeito que fica provocando no bar até levar um soco, né? E parece que ele quer levar uma pancada, sabe? Eu acho que ele quer briga, entende? Ele quer briga. Não sei se ele quer ser deposto, porque avaliando aquela reunião do dia 22, eu li a reunião inteira. Tem vários momentos que ele declara que ele sabe que ele cometeu crimes, né? Ele fala isso, né? Ele fala, olha, vão arrumar para mim 7, 8 anos, vão me acusar de homofobia, não é? Ou seja, então ele sabe que ele está ali. Agora, ele é um presidente que tem... Porque é o seguinte, o atual presidente brasileiro, ele não governa, não é? Ele não faz um governo. O que ele faz uma série de ações que me dá a impressão para que ele não precise governar, né? Ele não precisa, então ele fica o quê? Criando confusão, né? Porque quanto mais confusão ele cria, menos ele precisa
trabalhar no governo, que era o que aquele ministro, o primeiro-ministro da Saúde, o tal do Mandetta, falava. O tal do Mandetta falava assim, não, olha, fica aí criando caso que eu vou trabalhar. Ele falava isso. Né? Ou seja, ele dizia, eu vou trabalhar. A impressão que me dá é que esse tipo enorme de confusão é justamente para que ele não precise assumir a Governar. presidência da República. Sim. Entende? Trabalhar. Então, o que ele faz? Porque conforme as coisas vão ruindo, ele sempre tem uma coisa, não é culpa minha. Né? Não é culpa minha. Porque, afinal de contas, ele não fez nada. Né? Ou seja, eu tenho a impressão que tem um modus operandi de pessoa que está sempre criando briga, até porque ele cria, ele não fica sendo, não vai, ele parece que não perde tanta força, né? Assim, é a É. impressão que me dá. Pelo menos no momento, não sei. Ele sabe que as pessoas não vão conseguir se unir também, né? Ele sabe disso, que não vai ter uma, pelo menos até um presente momento, já fez tanta barbaridade, nada aconteceu, enfim. Uhum. Espero estar errado. Caso, espero que ele caia logo. Viu? Mas olha, eu tava te ouvindo agora e tava pensando que eu acho que eu conheço uma pessoa dos 30%. E eu acho. Mas olha que interessante. Ela não se declara, ela não fala assim abertamente, mas esses dias, num grupo de WhatsApp, por aí, ela veio me falar sobre os benefícios da cloroquina. Sabe? Olha, claramente o pessoal da esquerda está tumultuando uma coisa que está Isso. comprovada, e aí dava uma pseudo explicação, uma explicação pseudocientífica, né? Não era Dizendo que médico, não. não era médico, não era médico, mas ele falava uma coisa que a célula, não sei, era alguma baboseira e alguma papagaiada assim, mas talvez esse 30% esteja sendo mantido com base na ficção, em uma ficção meio delirante. No final das contas, tem um trabalho narrativo, talvez, para unificar 30%. Mas como eu estou te falando, é uma pessoa que ele não fala declaradamente, assim, com todas as letras, eu acho o governo bom ou ótimo, mas dá esse tipo de mensagem, né? Bom, gente que questiona os números da Covid, enfim, talvez seja por meio da chave da ficção que tem esses 30%. Né? Não, e da chave da mudança do próprio discurso o tempo todo, conforme as conveniências, não é? Não são pessoas ideológicas no sentido de que têm uma ideologia e vão lutar com ela, dessa ideologia. Quer dizer, a ideologia final é realmente um massacre das pessoas, desses grupos, mas não são pessoas, por exemplo, que têm uma causa além dessa. Então, se você quiser, a gente pode analisar aqui um incidente do nosso meio das últimas semanas. É o Vamos lá. famoso acontecimento do ex-curador do Prêmio Jabuti. O ex-curador que é uma pessoa aparentemente é um defensor, aparentemente apoia o atual governo. Eu não conhecia, não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto, portanto continuo, nunca, não sabia, não tinha a mínima noção da existência daquilo. Mas assim, o que o ex-curador fez? Publicou um texto na internet enorme, completamente anticientífico, mas, com dados obtusos, não é? Defendendo a reabertura do comércio, porque era mentira que estava morrendo. Esse é o que o texto diz. A partir do momento em que, e botou aquilo ali, a partir do momento em que uma pessoa fez o texto ficar famoso, não é? Fui eu. A partir do momento em que alguém entregou na internet, não é? Porque o que estava acontecendo naquele momento é que estava todo mundo fazendo fofoca em WhatsApp, fazendo fofoca, olha o que o cara falou, fazendo, mas ninguém fez uma reclamação pública que mostrou, olha aqui o que essa pessoa fez, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi travar, o sujeito escondeu o que ele tinha falado e disse que estava sendo vítima de agressão, de tentativa de censura. Tentativa de censura é outra coisa. Né? Tentativa de censura é quando a polícia vem
e exige que você pare de... O resto não é censura, o resto é reclamar do que você disse, né? Você O dizer, resto é debate. quando 300 pessoas dizem que um livro é ruim, não é? E onde já se viu aquele livro ter sido publicado, isso não é censura, é crítica, não é diferente. Mas, enfim, a partir desse momento, não é? O que a pessoa faz? Primeiro, ela esconde. Depois, quando há uma confusão ainda maior e ela vê ameaçada pelo próprio cargo, ela pede desculpas dizendo que não fez o que fez. Você entende? Ou seja, é mais ou menos o que você falou, ela reconstrói a realidade. Olha, eu não neguei, o cidadão chegou e falou, olha, eu não neguei a questão científica, era justamente o que tinha feito. Não é justamente o que tinha feito. Ou seja, agora, o que a gente precisa tentar entender é se a pessoa realmente acredita naquilo. Eu não acho, acredita que não falou o que falou. Eu acho que no caso desses líderes, é mesmo uma questão de manipulação da massa. Agora, a massa, quando vai vendo a massa do gado, como chama por aí, realmente acredita que o cara não falou o que ele falou. Você entende? Uhum. Por exemplo, eu não acho que o Olavo de Carvalho acredite que o Derrida, ou aquele monte de gente que ele citou, seja pedófilo. Eu acho que aquilo é uma construção de um discurso com o objetivo de fazer com que a multidão acredite, não é? Fazer com que a massa acredite, para tentar dar certo. Para você, quer dizer, então eu tenho a impressão que é realmente isso que funciona. As pessoas tentam se basear em ficções para obter dessas ficções algum tipo de ganho na realidade e vão jogando conforme elas podem, né? Conforme elas possam. E conforme É. seja o grau de refinamento daquilo que elas percebem. Agora, o Olavo de Carvalho teve uma percepção interessante, curiosa, não é? Que é, por exemplo, se a gente analisa a obra do Oswald de Andrade, a gente vê que o Oswald de Andrade está há muito tempo denunciando o tosco, o Brasil tosco, né? Aquele Brasil, o tosco, como o nosso país é tosco, vulgar, grosseiro. Ele percebeu isso e ele age na forma sobre isso, né? Ele pega essa forma e ele fica, né, adotando essa forma para manipular o tosco brasileiro, né? O grosso, o grosseiro, a vulgaridade brasileira. Ou seja, essas pessoas sabem manipular formas, entende? Elas sabem fazer criações, né? Discursos, né? Elas sabem criar discursos. Uhum. E elas fazem isso com consciência, né? E com consciência, inclusive, das finalidades que elas têm, É. me parece. O Ricardo, então quero aproveitar e, por falar em manipular as formas, eu quero pedir desculpa porque a gente manipulou a forma desta live prometendo 4 questões, quando na verdade a gente só abordou uma, que é a catástrofe brasileira, e a gente passou mais ou menos por autoritarismo, falamos um pouco de literatura, né? Da nova censura, pseudônimos eu acho que a gente não conseguiu abordar, mas infelizmente a Bom, gente isso vai ter que finalizar, porque o Instagram tem um limite aqui de 1 hora. mas Mas depois volta, acaba. o, o É esse, papo, o papo nos conduziu. A gente marca mais uma, então vamos fazer isso? Se o pessoal nos apoiar aí, a gente vai marcar uma posso nova fazer rodada. propaganda? Oi? Pode Pode fazer marcar o que propaganda. quiser. Pode Duas fazer propaganda. propagandas. Então vai Duas lá. propagandas. O meu livro vai ser publicado em algumas semanas, já não se sabe que dia, já está quase para sair. Chama Diário da Catástrofe Brasileira, o inimaginável foi eleito. Segunda propaganda, que eu vou falar em primeira mão, sendo anunciado aqui Opa! na live da Lote 42. Em Ah, julho, eu vou dar um curso em associação. A associação ainda não precisa falar, né? Claro, já ia eu falar, mas vou dar um curso online, né? Em parceria lá com os franceses, sobre o Proust. Então, vocês já comecem a ler Em Busca do Tempo Perdido. Vai ser em julho, há provavelmente, tempo. o horário ainda estou vendo lá. O horário eu estou vendo ainda com o pessoal que está fazendo a parceria comigo, mas vai ser aberto, gratuito, em público, Ah, assim, que para as maravilha. pessoas. Em Busca do Tempo Perdido, já leio o volume 1, que é muito bom. É muito bom, viu? É muito bom. Não tem que ler Proust, mesmo ficar lendo o negócio de Olavo, não sei das quantas, a pessoa realmente vai ficar. Realmente é um negócio reluzente. Eu vou avisar aqui na rede social, nas redes sociais eu vou avisar, e também a pessoal que fez
vai me dar lá o apoio, né? Os franceses também vão fazer a divulgação. Vai ser aberto. Que maravilha. Então, ó, o pessoal aí no chat, para quem está assistindo a versão que foi para o IGTV, que agora as lives estão indo para o IGTV, então fica o recado. Você pode assistir lá no nosso perfil. Já abriu contagem aqui, então vai cortar daqui a pouquinho, mas obrigado a todo mundo, sempre segunda e quinta-feira, às 4h20, até mais ou menos às 5h20, tem uma live Tatuí. Agradeço então mais uma vez, Ricardo Lises, por esta aula de política contemporânea brasileira, e fica o convite para todo mundo acompanhar a produção do Ricardo Lises. Tchau, gente, valeu, vai cair.